Fala galera, e no Internacional não é segredo para ninguém que a direção, principalmente o presidente Alessandro Barcelos, em mais de uma entrevista já falou aí da situação financeira delicada que atravessa o clube. E neste conteúdo nós vamos abordar quanto o Inter ainda precisa vender para atingir a meta orçamentária de 2025. O Inter orçou um valor alto, mas ainda muito distante do que pretende o clube, até para diminuir aí os problemas financeiros. E tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, antes mesmo do ano começar, a gente sempre tem, no final de cada ano e projeção de próxima temporada, números gerais que são apresentados. E principalmente, no caso do Internacional, aos seus conselheiros, nas muitas reuniões que a gente tem. E antes mesmo de 2025 ter o seu início, foi estipulado ainda no ano passado o valor para este ano de 160 milhões de reais em vendas. Eu vou repetir, 160 milhões de reais em vendas. E recentemente nós tivemos lá no estádio Beira-Rio o evento Interconecta, que são apresentações dos vice-presidentes das mais variadas áreas do clube, para colocar aí os balanços e o que já foi feito aí em relação às áreas respectivas. E até o momento chama a atenção que em vendas mesmo de jogadores, o Inter arrecadou apenas 30 milhões de reais, que foi uma negociação ainda no início do ano do Rômulo com o Tigres do México. O Wanderson, que muito se falava que também poderia ter dado um valor ao Colorado, na verdade foi um abatimento de dívida com o Cruzeiro, que ainda por cima ele herdou o que o Inter ainda precisava pagar ao Krasnodar da Rússia para também ter aí um avanço definitivo. O Wanderson foi para Belo Horizonte e está jogando pelo Cruzeiro. É bem importante dizer também que o Vasco deve ao Internacional cerca de 17 milhões de reais pela contratação do David. O Vasco entrou em recuperação judicial. Se o Inter está numa situação complicada financeira, o Vasco é ainda pior, tá? E precisa, não sei quando isso vai acontecer, pagar este valor ao Internacional. A venda do Johnny para o Atlético de Madrid, ela vem como um alento neste momento, pelo fato de que o Inter, pela mais-valia, 20% do lucro da venda, ele tem a receber aí cerca de 30 milhões de reais. Então são, nesse momento, 60 milhões que o Inter arrecadou para cumprir esta meta do ano. Restam 90. E a gente tem aí alguns jogadores que são alvos de clubes. Eu preparei aqui um conteúdo ainda nas últimas horas sobre Vitão. O Vitão, ele desperta interesse de muitos clubes europeus. Mas neste momento o desejo da direção é de não negociar. Tanto é que ele recebeu um aumento salarial considerável. O Wesley foi alvo recente de uma procura do Portland Timbers dos Estados Unidos, mas era apenas 8 milhões de dólares, sendo que o Inter tem 50%, receberia 4. O Inter quer 8 milhões pelos 50%. Então teria que aumentar e muito a oferta do clube norte-americano. Gustavo Prado foi alvo de sondagens também, o Vitor Gabriel a mesma coisa, mas o Inter ainda está longe de cumprir
a meta orçamentária de vendas para 2025, tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.